Nosso planeta é cheio de maravilhas naturais, mas nem tudo que acontece na Terra pode ser explicado pela ciência. Hoje, vamos mergulhar em 3 fenômenos naturais fascinantes e inexplicáveis. Prepare-se para descobrir luzes misteriosas no céu e até pedras que se movem sozinhas. Se você adora mistérios e quer explorar os segredos mais profundos da natureza, já deixe o like e se inscreva no canal. E agora, embarque comigo nessa jornada pelo inexplicável. Luzes de Esdalen. No coração dos fiordes noruegueses, existe um fenômeno tão fascinante quanto enigmático. Estamos falando das luzes de Esdalen, um espetáculo que transforma o céu da Noruega em um palco de mistério. Desde os anos 1930, moradores e visitantes relatam avistar luzes vibrantes que parecem desafiar as leis da física. Algumas surgem como esferas brilhantes, dançando suavemente pelo céu. Outras, em formas alongadas, parecem atravessar o horizonte com uma velocidade impressionante. E o mais curioso, elas aparecem com mais frequência do que você imagina, às vezes, várias vezes por semana. O que causa esse fenômeno? Essa é uma pergunta que ainda deixa cientistas coçando a cabeça. Algumas teorias sugerem que as luzes podem ser criadas pela interação entre minerais no solo, como ferro e enxofre, gerando um efeito semelhante a descargas de plasma. Outra hipótese envolve partículas carregadas eletricamente que, ao se combinarem com o ar úmido e frio da região, criam essas luzes misteriosas. Mas o que torna as luzes de Esdalen ainda mais intrigantes é o comportamento delas. Imagine luzes que não apenas aparecem e desaparecem, mas que se movem de forma inteligente. Há relatos de luzes que mudam de cor, desaparecem repentinamente e, em alguns casos, parecem reagir à presença humana. Alguns estudiosos até levantaram a possibilidade de que poderiam ser causadas por fenômenos geológicos ainda desconhecidos. Ou, quem sabe, algo não tão natural assim. E claro, as teorias conspiratórias não poderiam faltar. Há quem diga que essas luzes são sinais de naves extraterrestres investigando o nosso planeta. Será que estamos sendo visitados? Ou é apenas a maneira como a natureza nos lembra que ainda existem muitos mistérios a serem resolvidos? Se você estivesse em Esdalen, olhando para aquele céu cheio de cores e luzes dançantes, o que você acharia? Sobrenatural ou apenas um enigma científico esperando para ser desvendado? Comente aí e compartilhe o que você pensa sobre esse fenômeno extraordinário. Zonas de silêncio. Imagine um lugar onde os sinais de rádio desaparecem, bússolas giram descontroladamente, e o silêncio parece ser tão profundo que você quase pode ouvi-lo. Esse lugar existe e é conhecido como a Zona do Silêncio. Localizada no norte do México, no coração do deserto de Chihuahua, a Zona do Silêncio é uma das áreas mais misteriosas do nosso planeta. Desde sua descoberta nos anos 1970, esse lugar tem intrigado cientistas, aventureiros e teóricos da conspiração. Aqui, rádios simplesmente param de funcionar, sinais de GPS desaparecem e as bússolas, bem, elas ficam completamente confusas. Mas o que causa tudo isso? A ciência oferece algumas respostas, embora elas sejam, no mínimo, controversas. A teoria mais aceita sugere que a composição rica em ferro do solo pode interferir nos campos magnéticos e sinais de rádio. No entanto, o que torna tudo ainda mais intrigante é que fenômenos semelhantes acontecem em poucos outros lugares do mundo, como o Triângulo das Bermudas e as Pirâmides de Gizé, e todos eles têm alinhamentos magnéticos curiosos. Coincidência? Além das estranhezas tecnológicas, há relatos que deixam o mistério ainda mais perturbador. Muitos visitantes dizem sentir uma estranha energia ao entrar na zona,
como se o próprio ambiente tivesse algo de sobrenatural. Alguns falam de figuras humanas misteriosas que aparecem para ajudar viajantes perdidos. Elas são descritas como altas, vestidas de branco e extremamente amigáveis. Quem ou o que são essas figuras? E como se não fosse suficiente, meteoritos parecem ser atraídos por essa área. Mais de um já caiu exatamente dentro ou próximo à zona do silêncio, alimentando teorias sobre um possível campo de energia que atrai objetos do espaço. Mas o silêncio profundo é, talvez, o aspecto mais inquietante. Sem vento, sem sons de animais ou insetos, é como se a própria natureza tivesse apertado o botão de pausa. Vale da Morte. No centro de um dos lugares mais extremos do planeta, o Vale da Morte, existe um mistério que intriga cientistas e visitantes há décadas. Imagine caminhar por um leito seco e rachado de lago e se deparar com pedras, algumas bem grandes, que parecem ter se movido sozinhas, deixando trilhas perfeitas para trás. Estamos falando das famosas pedras andantes de Hasseltrak Playa. A cena parece retirada de um filme de ficção científica. O solo é plano, com poucos sinais de vida, e lá estão elas, pedras de diferentes tamanhos, alinhadas a trilhas marcadas como se estivessem em marcha lenta pelo deserto. Mas a pergunta é, como elas se movem? Por muito tempo, ninguém soube explicar. A primeira suspeita foi, claro, o vento. Talvez rajadas fortes fossem capazes de empurrá-las, diziam os teóricos. Mas, quando começaram a medir a força necessária para mover essas pedras, perceberam que o vento sozinho não seria suficiente. Algumas delas chegam a pesar centenas de quilos. Outras teorias ainda mais ousadas surgiram. Houve quem sugerisse que essas pedras eram manipuladas por forças sobrenaturais, ou até por alienígenas. Afinal, por que esse fenômeno acontece apenas aqui? O mistério só crescia. Até que, finalmente, uma equipe de cientistas em 2014 resolveu desvendar o enigma de uma vez por todas. Com a ajuda de tecnologia de rastreamento e câmeras, eles descobriram um segredo. Durante as noites geladas do Vale da Morte, uma fina camada de gelo se forma no solo e ao redor das pedras. Combinada com a umidade da manhã e ventos leves, isso cria uma espécie de tapete deslizante. As pedras, literalmente, deslizam, como se estivessem patinando. Agora você pode pensar, então é só isso. Mas não se deixe enganar pela simplicidade da explicação. Esse fenômeno depende de condições perfeitas de temperatura, umidade e vento, algo raríssimo de acontecer. Tanto que, mesmo com o avanço da ciência, ver o fenômeno acontecendo ao vivo ainda é quase impossível. Mesmo com a explicação científica, a visão das trilhas deixadas pelas pedras andantes continua sendo algo incrivelmente fascinante. É a prova de que, às vezes, a natureza guarda segredos que só revelam sua beleza completa quando descobrimos como funcionam. Então, o que você acha? A solução do mistério das pedras andantes tira o encanto ou torna esse fenômeno ainda mais incrível? Não se esqueça de comentar aqui e compartilhar sua opinião. Quem sabe, um dia, você mesmo possa testemunhar esse espetáculo único no deserto do Vale da Morte. Esses fenômenos naturais mostram como o nosso planeta ainda guarda segredos fascinantes. Cada um deles nos lembra de como somos pequenos diante da imensidão do universo e de como a ciência ainda tem muito a descobrir. Qual desses fenômenos você achou mais intrigante? Comente aqui embaixo. E, claro, se você quer mais vídeos como este, deixe o like, compartilhe e inscreva-se no canal. Até a próxima jornada pelos mistérios da natureza.